Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero nessa oportunidade estudar com você a lição de número 7 da revista Discipulando da CPAD, que tem o tema Crendo na Vinda de Jesus Cristo. Jesus é o Cristo, Ele é o nosso Senhor e Ele vai voltar. E esse tema maravilhoso, ele nos remete a uma palavra chamada esperança. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Meu nome é Amadeu, eu sou, pela bondade de Deus, presbítero na igreja aqui na cidade de Jundiaí, na Assembleia de Deus, e quero nesses minutos abordar com você esse importante tema da fé cristã, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse que voltaria e ele vai voltar. O texto bíblico base está em Atos capítulo de número 1, versículo 6 e ao versículo 11, e Romanos capítulo 8, versículo de número 19 até o versículo 23. O texto da meditação nos faz lembrar dessa palavra esperança. Ele nos faz remeter a uma promessa. E essa promessa é: esse Jesus que há de vir, vocês viram ele vindo, ele também do céu vai voltar. Do mesmo Jesus que foi do céu, vocês viram ele subir para o céu, também do céu ele vai voltar para nos buscar. Então é uma palavra, uma promessa que ela vai se cumprir. Eu quero que eles pedir aos professores que no início da sua aula façam algumas perguntas para os alunos. Algumas perguntas-chave. A primeira é: qual é a verdadeira esperança do crente? Qual é a verdadeira esperança que deve reger a vida do crente? A segunda é: ela é a última que morre? Há um ditado que diz que a esperança é a última que morre. A esperança do crente, a terceira pergunta, pode morrer? Pode morrer a esperança do crente? E por fim, a quarta pergunta: de que esperança o apóstolo Paulo tratava em Romanos capítulo de número 5, versículo de número 1 ao 4. De qual esperança Paulo tratava naquele capítulo de Romanos 5? Vamos fazer uma abordagem a respeito disso com os nossos alunos. Então, primeiro, qual é a verdadeira esperança do crente? O que o crente deve realmente esperar? Porque muitos de nós, queridos, esperamos ganhar um aumento, muitos de nós esperamos alcançar objetivos nessa terra, muitos de nós buscamos alcançar, e não está errado nada disso. Mas qual é a verdadeira esperança do crente? No que o crente deve estar fundamentado, esperando? A palavra esperança, então, é uma palavra verdadeira, uma palavra maravilhosa. Mas qual é a esperança verdadeira do crente? Então, precisamos ter isso em mente. Obviamente que a esperança do crente é a volta de Jesus Cristo, é encontrar com o Senhor. Um dia, eu dando aula para os alunos da escola dos juvenis, eu fiz a seguinte pergunta: se eu desse uma festa e que eu dissesse que vocês podem ir à vontade, mas eu não estarei presente, e se vocês fossem a essa festa, como eu me sentiria, mesmo sabendo que vocês não foram? Então, o cristão, ele tem que buscar encontrar com o Senhor. O objetivo do crente deve ser encontrar com o Senhor. O objetivo do crente não é ir para o céu e ser galardoado, deve ser receber uma recompensa apenas. O objetivo do crente deve ser encontrar com Deus. A Bíblia fala, Mateus capítulo de número 5, versículo 8, as bem-aventuranças, o Senhor disse: os puros de coração verão a Deus. Então o objetivo do crente deve ser ver a Deus. E ver a Deus, obviamente, um dia nós o faremos, de um jeito ou de outro. Se morrermos, encontraremos com o Senhor. Mas se formos arrebatados, que é essa volta do Senhor pela qual nós estaremos falando, então nós o veremos sem mesmo ter provado a morte. Então eu queria que os queridos professores fizessem essas perguntas. Qual é a verdadeira esperança do crente? Onde nós estamos fundamentados? Qual é a nossa expectativa? O que nós esperamos? Ela é a última que morre? A esperança do crente pode morrer? Se morre, ela está realmente fundamentada no Senhor Jesus? Não, ela não pode morrer. A esperança do crente nunca morre, porque a esperança do crente é voltar e encontrar com o Senhor Jesus Cristo. É a volta do Senhor e encontrar com Ele. A esperança do crente, então, não pode morrer. E de que esperança o apóstolo Paulo estava falando em Romanos capítulo de número 5, versículo 1 ao 4? Eu quero ler esse texto rapidamente aqui. O texto diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E esta graça, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Então nós vemos aqui um resultado de produção. A tribulação, ela gera um resultado. Qual é o resultado que a tribulação gera? Ela gera a paciência. A pessoa que está passando por um problema, por uma luta, por uma prova, por uma dificuldade, ela vai, ao final dessa prova, se tornar paciente. Quando uma pessoa vai ao hospital, ela se torna paciente. Então, a doença traz a condição de paciente. Nós nos tornamos pacientes quando passamos por dificuldades, por provas. E veja, que depois de nos tornarmos pacientes, então nós vamos adquirir uma experiência. E essa experiência nós vamos poder contar os nossos testemunhos, abordar esse assunto e trazer para as pessoas que nós aprendemos, qual foi a lição aprendida, o que nós agregamos na nossa vida com aquela prova que nós passamos, após, obviamente, ser aprovado por ela. E por fim, a esperança de tudo que nós aprendemos aqui, queridos. A última coisa é a esperança de um dia morar com o Senhor, a esperança de um dia sermos arrebatados com Cristo. Então é dessa esperança que o apóstolo Paulo tratava no capítulo
capítulo de número 5 de Romanos, do versículo 1 até o versículo de número 4. Temos que abordar essa questão com os nossos queridos alunos, mostrar para eles que a esperança do crente não está pautada nas coisas, mas sim em uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. E nós então, abordando isso, nós vamos trazer esta maravilhosa bênção, que um dia nós chegaremos no céu, e essa é a maior bênção de todas. Qual é a maior bênção então que o crente tem? Não é ser curado, não é ganhar um emprego, não é receber patrimônio nessa terra, receber herança, receber coisas desse tipo, casar ou ter filhos, não. A bênção do crente, a maior delas, é a esperança de um dia morar com o Senhor, de um dia ser arrebatado, né, e encontrar com o Senhor Jesus Cristo. O tópico de número 1 da lição, ele traz: o mundo clama por solução. O mundo clama por solução. Muito bem. Que solução é essa que o mundo está clamando? Qual é a solução real que o mundo clama? O mundo clama por algo sobrenatural. As pessoas buscam algo sobrenatural. Focar no motivo pelo qual as pessoas clamam por um Salvador. Isso nós precisamos fazer como professores. Qual é o motivo pelo qual as pessoas estão clamando por um Salvador? Esse Salvador, irmãos, ele vai vir. É bem verdade que muitos serão enganados com o anticristo. É bem verdade que o anticristo vai proclamar uma falsa paz. Mas nós não esperamos pelo anticristo. Nós esperamos pelo nosso Salvador. Vamos fazer então um paralelo com os nossos alunos, com a atual glória que nos está reservada, com a atual glória mundial, com a glória que nos está reservada no céu, fazendo com que os alunos idealizem como será esse encontro com Cristo. É bem verdade, queridos, que nós atualmente, infelizmente, muitos de nós está olhando para baixo, não está esperando. A palavra fala: olhai para o alto, de onde virá a vossa recompensa, de onde virá o vosso Redentor. O Senhor vem do alto. Então nós estamos muitas vezes olhando para baixo, esquecendo que há uma promessa, esquecendo que Jesus Cristo já está às portas, a iminente salvação, o iminente retorno do nosso Senhor. Nós estamos às vezes esquecendo disso e olhando para as coisas aqui, focados, presos, como o Faraó fez, né? Ali, tira os tijolos deles. As pessoas estavam ali, ele disse, ociosas segundo a visão dele. O Faraó então olha e fala: tirem a palha para que eles façam mais tijolos. E aí então eles são obrigados, os judeus são obrigados naquela ocasião a fazer tijolos. Ou seja, nós muitas vezes estamos fazendo tijolos para Faraó nessa terra, estamos nos esquecendo de que há uma esperança, e essa esperança é voltar e morar com o Senhor Jesus Cristo. A volta do Senhor e morar com Ele nos ares. Encontrar com Ele nos ares e voltar e morar com Ele no céu. Então, nós temos uma esperança, uma palavra que é uma garantia do Senhor para nós. Então, esse tópico de número 1 traz esta situação e nós precisamos ater com os nossos alunos, fazer este paralelo sobre as coisas desse mundo e aquilo que nos está reservado a morar com o Senhor no céu. É claro que nós temos uma breve noção daquilo que é e daquilo que vai acontecer com base na palavra de Deus. Muito mais, a Bíblia diz, do que pedimos ou pensamos, o Senhor é capaz de fazer. Eu quero crer que nós não conseguimos aquilatar, nós não conseguimos dimensionar tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós no céu. Mas é verdade que muito nós já sabemos pela palavra que nos trouxe todos esses paralelos, todas essas informações que nos dá a palavra de Deus. Então nós sabemos sim, será um momento glorioso e nós encontraremos com o Senhor. Mas o mundo clama por um Salvador. Então nós temos essa resposta. E o que nós faremos com essa resposta? O que os nossos alunos precisam saber é que nós não podemos ficar parados, inertes, diante de uma tão grande perdição que aguarda para este mundo. Ou seja, esses dias eu fazendo discipulado em uma casa, eu disse que o cristão que não prega o evangelho, que não fala do amor de Deus, ele é como aquela pessoa que vê uma criança perto de cair de uma escada, perto de cair num fosso de um elevador, e ele não faz nada a respeito, ele deixa aquela criança cair no fosso do elevador. Ou seja, você vê o risco, você vê o perigo e você não alerta, você não faz nada a respeito e aquela pessoa cai, ou aquela criança, nesse caso, cai naquele penhasco, naquele fosso. Ou seja, queridos, nós, enquanto crentes, temos a salvação, sabemos da esperança, temos essa esperança e sabemos do retorno de Jesus. Então não podemos ficar inertes, nós precisamos falar. Então eu gostaria que os irmãos fizessem esse panorama com os nossos alunos e dizer sobre a importância de se pregar o evangelho, porque muitos, infelizmente, estão presos ao seu quadrado, fechadinhos no seu núcleo e não estão mais falando do amor de Deus, porque às vezes por vergonha, às vezes por situações semelhantes a essa. Mas nós precisamos sim não esquecer de que há uma volta iminente do Senhor e ela está, obviamente, por acontecer. O segundo tópico diz: os equívocos concernentes à vinda de Jesus. Eu queria que os queridos professores fizessem um paralelo com o grande desapontamento de 1844, onde americanos venderam tudo o que tinham, acreditando que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. Ou seja, aquele dia, fatídico dia, ficou gravado na história americana e na história mundial de pessoas que se prepararam para a volta de Jesus, mas obviamente ele não voltou naquela data. E aí então ficou conhecido como grande desapontamento. A data ficou conhecida como grande desapontamento, né? Alguns chamam de
desapontamento adventista porque deu ensejo a uma determinada religião assim, mas o que eu gostaria de chamar a atenção é essa data que cravaram com base em leituras bíblicas, com base no texto de Daniel, os textos ali que esse irmão fez um estudo escatológico, digamos assim, né? Embora não podemos definir como escatológico, porque era um estudo da sua cabeça, e ele então acreditava que o Senhor voltaria em 22 de outubro de 1844, e obviamente o Senhor não voltou e ficou com um grande desapontamento para todos. As pessoas venderam suas propriedades, aguardavam o Senhor e obviamente se equivocaram com a volta de Jesus com aquela data, e o Senhor não voltou, então todos ficaram muito tristes. E o que significa então a palavra escatologia? Escatologia deriva do grego escatos, de último, e logia, de estudo. Escatologia, últimas coisas, doutrina das coisas que vão acontecer no fim do mundo. Precisamos compreender, queridos, que o estudo das últimas coisas, a escatologia, ela tem todo um apanhado de vários textos bíblicos, não é apenas em um texto. Há até uma frase que diz que um texto fora de contexto vira pretexto. Vamos tomar cuidado para não fazer teologia com apenas um texto, apenas um único texto, mas sim como um todo. E a escatologia bíblica, ela está em vários textos bíblicos. Então, para que se conheça da escatologia bíblica, é necessário se compreender todas essas coisas. Esse é o assunto que traz essa lição. Então, o olhar escatológico. Eu gostaria de fazer um paralelo com os queridos irmãos sobre o olhar escatológico de Mateus capítulo 24. Eu gostaria de chamar a atenção especificamente sobre Mateus capítulo 24 e o versículo de número 3, onde nós lemos a seguinte: Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eu gostaria de chamar a atenção então aqui aos irmãos, que se nós olharmos a estas perguntas, nós vimos algumas coisas aqui. Dize-nos quando serão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, primeira coisa, quando serão essas coisas? Que coisas? Aqui Jesus vinha falando sobre o final dos tempos. Que sinal haverá da tua vinda? Já que o Senhor disse que vai voltar, quando o Senhor vai voltar? Qual sinal haverá para que nós possamos saber que o Senhor está perto? E por fim, que sinal haverá do fim do mundo, do fim dos tempos? Vejam que na mesma pergunta nós temos três perguntas. Na mesma frase, digamos assim, nós temos três perguntas. Quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá do fim do mundo? Nós sabemos bem que os judeus, eles tinham essa coisa de sinal, eles perguntam muito sobre sinal, eles queriam sempre um sinal. Nós vemos vários textos bíblicos em que eles pedem um sinal para que alguma coisa aconteça, para que eles possam confiar que aquilo é real. Então aqui também não é diferente, eles pedem um sinal. E este sinal, então, o Senhor começa a falar para eles a respeito do fim dos tempos. Mas, queridos, eu queria fazer um paralelo com os irmãos. Uma coisa importante que nós precisamos deixar muito claro para os nossos alunos é que a igreja não está aguardando os sinais, mas sim a volta de Jesus Cristo, ou seja, de uma forma inesperada. Nós não estamos aguardando sinais acontecerem, porque se nós estivermos aguardando os sinais, nós esvaziamos a iminente volta do Senhor Jesus. Veja que alguns teólogos, e a maioria deles, acredita que Mateus 24 não representa a fase da igreja na terra. Alguns acreditam que Mateus, até o versículo de número 4, representa a igreja ainda na terra. Outros até o versículo de número 8. Mas boa parte dos teólogos, inclusive as correntes americanas de teologia, as correntes americanas que estudam a escatologia, creem que Mateus 24 não representa mais. A igreja não está inserida nesse contexto de Mateus capítulo de número 24. Por quê, queridos? Porque tudo que está relacionado aqui já vem acontecendo ao longo do tempo. Se nós estivermos presos a sinais, nós vamos então ficar acreditando que precisa acontecer A, B ou C para que o Senhor Jesus volte. Mas não há um respaldo bíblico para isso. A iminente volta do Senhor, ela é clara, ela é muito evidente. Nós temos essas evidências de que ela é iminente. Paulo acreditava que seria nos dias dele. Ora, se o próprio apóstolo Paulo estava acreditando que para ele a volta do Senhor aconteceria também, que ele como vivo também veria o Senhor, então como nós podemos dizer que devemos esperar sinais? Esses sinais, é bem verdade que vão acontecer, já aconteceram ao longo da história. Já ao longo da história nós tivemos guerras, sempre aconteceram, falsos mestres sempre existiram. Então se nós estivermos esperando essas coisas acontecerem de novo, ou de uma forma mais intensa, para que então o Senhor Jesus volte, é querer acreditar que nós estaremos esperando eventos da natureza ou coisa do tipo, eventos da história ou coisa do tipo, e não é isso. O Senhor nunca disse isso. Ele disse que porfiai por entrar pela porta estreita, porque nós estaremos então sendo chamados de uma forma que nós não esperamos. Queridos, nós temos uma porta estreita, nós temos um caminho e uma porta, e nós precisamos saber que em algum momento, inesperadamente, de forma repentina, nós seremos arrebatados. Então essa é a visão que nós temos que trazer para os nossos queridos alunos. Não podemos ficar atentos apenas aos sinais que estão por acontecer, porque se esperamos os sinais, não estamos crendo que a volta do Senhor é iminente. Os
sinais sim vão acontecer, eles já estão acontecendo, mas a verdade é que nós esperamos uma vinda iminente do Senhor. Aliás, uma diferença aqui, né? Quando nós formos explicar a palavra eminente e a palavra iminente, nós esperamos uma vinda iminente do Senhor, ou seja, repentina. Eminente tem relação com uma eminência, com uma pessoa que está em destaque. A palavra iminente tem relação àquilo que acontece de forma repentina. Então, Paulo aguardava o arrebatamento, se incluindo nele, acreditando que ele também seria arrebatado, ou seja, era iminente para ele. Então, se era iminente para ele, também é iminente para nós. Não há sinais. Nós precisamos entender isso, que a igreja não está inserida em Mateus capítulo de número 24. É assim que nós cremos. Então, nós não podemos nos equivocar, como muitos se equivocaram ao longo do tempo, de acreditar que o Senhor viria em determinado tempo por conta disso, por conta daquilo. O Senhor não deu data. Ele mesmo disse, nem o Filho do Homem, naquela ocasião, sabia a data da sua volta. Então, se nem ele, naquela ocasião, sabia, que dirá nós podemos dizer, afirmar que por conta disso, por conta daquilo. Nós não podemos dizer que por conta do determinado Papa, por conta de determinado evento, por conta de determinada guerra, o Senhor vai voltar agora ou amanhã ou daqui 15 dias. Nós não podemos nos pautar por conta de sinais, porque os sinais realmente não representam isso. Os sinais, queridos, estão relacionados ao fim do mundo, ao fim de todas as coisas e não à volta do Senhor. Veja que a pergunta é, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Se formos aqui pensar sobre a vinda desses sinais para efeito da vinda, podemos atrelar esse final da vinda à segunda vinda e não à primeira, porque a primeira ela é iminente. A segunda ela tem um prazo porque ela é após o governo do anticristo. Então, se esperarmos algum tipo de fim do mundo aqui, é claro que nós podemos pensar talvez na segunda vinda de Cristo e não na primeira, com certeza. Porque a primeira ela é iminente, a primeira etapa da vinda de Jesus Cristo, ela é iminente e ela será nos ares, a forma como está escrito na palavra de Deus. O mesmo Senhor que vocês viram subir por essas nuvens, ele também voltará nessas nuvens e nós então o encontraremos nos ares, como o apóstolo Paulo nos ensina em Tessalonicenses, capítulo 2 Tessalonicenses. Nós então entendemos que a volta do Senhor, ela acontecerá de forma secreta e de forma iminente. Não aguardamos sinais, mas sim aguardamos uma volta repentina do Senhor. Quizá ela possa acontecer nesse mesmo momento, onde um abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados e levados ao Senhor. Então, vamos trazer isso para os nossos alunos. Não fique esperando acontecer isso, aquilo outro. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento, queridos. Então, essa é a visão que eu tenho e eu gostaria de trazer para os irmãos para que possamos abordar isso com os nossos alunos. Por fim, capítulo de número 3, o que representa a segunda vinda de Jesus Cristo? O que deve representar para nós? Para o crente, é a verdadeira e única esperança. Como eu disse, se nós perguntássemos para os irmãos que morreram por conta do Evangelho, qual esperança que eles tinham? Qual era a esperança única que eles tinham? Se perguntássemos para os irmãos que morreram no Coliseu Romano, qual era a esperança que eles tinham? A única esperança era encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E eles encontraram. Eles foram até o fim. A palavra fala que aquele que for até o fim será salvo. Aquele que se entregar de forma completa e genuína, ele então será salvo. Veja que eles foram até o fim. Se perguntarmos para aquela senhora chamada Esperança, ela que perdeu seus filhos por aquele imperador, todos morreram, ela inclusive foi beatificada na Igreja Católica por conta disso. Se nós perguntássemos para aquela senhora Esperança, ela diria, olha, eu esperei até o fim a volta do Senhor Jesus Cristo. E eu encontrei antes. Obviamente, ela foi morta, foi martirizada, então ela encontrou com o Senhor Jesus Cristo. A esperança do crente, irmãos, é encontrar com o Senhor. Seja pela morte, seja pelo arrebatamento da igreja. Quizá todos nós possamos ser arrebatados e não provar dessa morte. Mas, se eventualmente acontecer, sabemos que nós temos a esperança. A esperança deve nos nortear. Se compararmos uma pessoa idosa que tem o Senhor Jesus, com uma pessoa idosa que não tem o Senhor Jesus, e conversarmos com ambas em momentos diferentes, nós vamos ver a diferença de comportamento de uma e diferença em relação à outra. Obviamente que a irmã, que é serva de Deus, que serve o Senhor há muito tempo, tem convicção para onde ela vai, embora avançada idade, ela sabe que ela vai encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Então ela não é uma pessoa amarga, ela não é uma pessoa triste, ela não é uma pessoa desamparada, mas sim é uma pessoa que tem esperança, ela sabe para onde vai. Embora saiba que os seus dias estão curtos, os seus dias estão chegando ao fim, mas ela sabe para onde ela vai. A esperança, irmãos, de saber para onde vai, é o que nos dá alegria, que nos dá satisfação. Embora a tribulação, como Paulo diz, embora paciência, como Paulo diz, embora experiência, como Paulo diz, mas por fim, a esperança de um dia encontrar com o Senhor. Essa é a visão que o crente precisa ter. O que representa então a segunda vinda de Jesus para nós? Representa que um dia ele vai nos encontrar secretamente, de forma iminente, para nos buscar. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 10, diz que nós seremos poupados da hora da grande tribulação. Eu gosto muito desse texto, porque ele diz, da
da hora e não na hora. Perceba, queridos, nós seremos poupados da hora e não na hora. O texto grego traz essa percepção clara que não seremos durante a grande tribulação poupados, mas sim de passar por ela. Ou seja, nós não passaremos pela grande tribulação, segundo Apocalipse, capítulo de número 3 e versículo de número 10. Nós seremos poupados de passar por ela e não de durante ela ser poupado, como muitos tentam forçar o texto e dizer. Ou seja, nós não passaremos pela grande tribulação. E essa esperança tem que nortear o crente. Porque se nós esquecermos da volta de Jesus Cristo, nós esquecermos que o Senhor um dia vai nos buscar, então vã é a nossa fé. Vã é a nossa fé no momento que nós esperarmos em Jesus Cristo somente neste mundo, somente nesta terra. Amém, queridos? Então, o que representa a vinda de Jesus para nós? Representa a nossa confissão pública de fé. Representa tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, porque tudo que fazemos é para um dia encontrar com o Senhor. Tudo que fazemos é para um dia morar com Ele no céu. Essa é a nossa esperança de vida eterna. A segunda parte da volta de Jesus, ela é visível e todo olho verá, obviamente após o governo do anticristo, ele que vai governar por 7 anos. Eu não gosto muito desse termo, o anticristo vai governar, porque na verdade tudo que ele vai fazer é com base naquilo que Deus o permitirá, que Jesus Cristo permite. Então tudo que ele vai fazer, ele tem autorização para fazer. Veja que sempre é o Senhor que governa todas as coisas. Até mesmo no governo chamado de governo do anticristo, quem governa é o Senhor. Ele vai apenas ser ali um instrumento de Deus para despejar a ira de Deus sobre a humanidade por aqueles que não creram no Evangelho, para aqueles que não creram que Jesus Cristo é o Senhor, para aqueles que não professaram a fé, para aqueles que não reconheceram Jesus como seu Senhor, vão sentir a ira de Deus que vai recair sobre a terra. Então, esse governo que parcialmente será de 7 anos, mas que parcialmente terá um período de 3 anos e meio inicial, uma falsa paz vai ser estabelecida e, por fim, nos últimos 3 anos e meio, ele vai introduzir, então, a perseguição sobre o mundo. Perseguição, diz a palavra, como nunca houve, onde haverá um choro e ranger de dentro. Pessoas serão tentadas até a morte para negarem a fé, para negarem Jesus Cristo. É claro, aqueles que já não foram arrebatados. Então, o tempo não permite abordarmos muito sobre esse assunto, mas o mais importante é nós sabermos que o que nos norteia, querido, é a esperança de um dia morar com o Senhor. E essa palavra que Paulo fala em Romanos, capítulo de número 5, eu queria que os irmãos lessem com os nossos queridos alunos e abordassem esse assunto. A diferença do cristão, que sim, passa por prova, por lutas e por dificuldades. Ele passa por tribulações, mas a tribulação dele tem um resultado produtivo. Ela produz paciência. Nós, enquanto passamos pela tribulação, nós vamos gerar a paciência em nós. Nós seremos pacientes, saberemos aguardar, esperar. A Bíblia fala, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, enquanto somos pacientes, o Senhor ouve o nosso clamor. E então ele nos atende. E quando ele nos ouve, então nós vamos adquirir a experiência, porque vamos passar pela prova. O cristão, ele tem momentos de perturbação, momentos de tribulação. Ele não vive em total tribulação. E mesmo que passe por provas, lutas e dificuldades, ele sabe que ele tem por fim a esperança de um dia morar com o Senhor Jesus. Então, o que eu gostaria de abordar com os irmãos é isso. Nós temos que entender a esperança do crente. Qual é a verdadeira esperança do crente? A esperança do crente é de um dia morar com o Senhor. Nós temos essa verdade. O tema é crendo na vinda de Jesus Cristo. E se eu não conheço, se eu não sei o que significa a esperança, então eu não sei o que significa a volta de Jesus Cristo. Esperança para o crente é esperar que Jesus Cristo vai nos buscar. E isso, irmãos, é a nossa base de fé. É assim que nós nos sustentamos, é assim que nós cremos e é assim que nós queremos seguir até o fim. Então, que nós possamos abordar esse assunto de uma forma gloriosa com nossos alunos, principalmente explicando qual é a verdadeira esperança do crente. Qual é? Ela é a última que morre? Temos esperança a nossa esperança pode morrer? E por fim, que esperança o nosso irmão Paulo, o apóstolo Paulo, estava abordando? Veja, irmãos, se nós olharmos com esse olhar, tivermos esse olhar, nós então seremos bem-aventurados, porque a esperança do crente, como disse no início, não é as coisas desse mundo, mas sim um dia morar com o Senhor. Que Deus nos abençoe, que possamos abordar esse tema, trazer aos nossos alunos essa abordagem da palavra esperança de uma forma completa e que eles possam compreender que o mais importante não é conquistar aqui, mas sim conquistar lá no céu. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E se você pode, curta esse vídeo, comente, compartilhe para que outros possam crescer no reino de Deus, assim como nós temos crescido. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.